neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou Com fidelidade. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Cristo disseste que irias guardar-me e prometeste para sempre amparar-me. Se vi tão perto de te abandonar, mas tua presença tornou-se real. Só tive que orar. E Jesus disse: Vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim. E só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Cristo perdoa a minha descrença e me transforma num vaso de bênçãos. Quero entregar-te meus dons e meu ser. Quero ao teu lado, feliz afinal, pra sempre viver. E Jesus disse: Vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim. E só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri.
Nós pedimos ao Senhor que enquanto nós falamos a sua palavra, que é como no caminho de Emaús, os corações daqueles 2 discípulos ardiam enquanto ele falava, também os nossos corações possam arder enquanto ele nos fala. E por último, em tempo todos nós termos os nossos olhos abertos. Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Amados filhos de Deus, vamos analisar ainda sobre aquele grande assunto tão profundo de como os homens interpretam o amor de Deus de uma forma errada, completamente diferente. Pensam que a prova do amor é livrar dos sofrimentos. E aí está justamente um engano. Há muitos cristãos que só glorificam a Deus mediante os livramentos dos sofrimentos, das dores e dos sacrifícios. Mas o verdadeiro cristão sabe ser agradecido tanto na escassez como na abundância. O verdadeiro cristão glorifica a Deus no sofrimento, porque é justamente ali que está a prova de sua fé. Então, muitos pensam que amor significa nenhum sofrimento. Pensam que amor quer dizer um nenê com cuidados paternais. Às vezes estamos precisando de um pontapé e estamos querendo que um pregador ponha a mão sobre nossa cabeça e nos abençoe. Nós encontramos isto nas Escrituras. Mesmo homens de Deus precisando de um pontapé, de correção, ao invés de uma imposição de mãos, com todo o carinho. Mas Deus está em tempo nos advertindo sobre a sua verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus disse que seu amor é um amor eletivo. E nós já provamos isto através de Malaquias capítulo 1, versículo 2. E temos muitas outras referências. Temos a prova disto nas Escrituras. Em que nos amaste, diz Israel. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação
e dei a sua herança aos dragões do deserto. Você diria, então Deus é parcial. Deus faz acepção de pessoas? Deus é onisciente. Ele conhece, desde antes da fundação, cada semente. Jamais ele aborreceria uma semente sua. E pela sua onisciência, ele sabia perfeitamente quem seria Esaú, onde estaria o seu coração e que valor ele daria à primogenitura. Por isso ele amou a Jacó, antes, no ventre ainda, e aborreceu a Esaú. Porque Deus não é apanhado de surpresa. Ele conhece a cada um desde antes da fundação do mundo. E criou a todos com capacidade de escolha e livre-arbítrio. E ele sabe perfeitamente qual o caminho que você ia escolher. Ele sabe perfeitamente qual é o tipo de evangelho você ia escolher e se aninhar e se descansar nele. Então aí está uma prova. O seu amor é eletivo e pela sua onisciência, então se explica a eleição. Então não importaria o que viesse a acontecer. Seu amor será provado verdadeiramente pelo fato de que aquelas pessoas a quem ele tem escolhido pela sua onisciência têm a salvação, e pela salvação eles dão as suas vidas, sofrem, enfrentam qualquer dificuldade. Eles passam a tomar conhecimento do que possuem, porque Deus os escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Está escrito assim. E aqui, em Êxodo capítulo 33, versículo 19, ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Agora, ele é soberano. Se você quer amaldiçoá-lo, como a mulher de Jó aconselhou-o a fazer, como uma louca, isso é problema do homem individual. Se você quer dizer que ele é injusto, isso é problema seu. Agora ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver. Ele é soberano. Ele pode perfeitamente entregar todos os seus filhos a quaisquer tipos de sofrimentos, de provas, sabendo que nenhum deles se perderá. Agora, nós devemos tomar conhecimento da soberania de Deus. Sendo Ele soberano, não cabe a nenhum de nós, como criaturas, e mais do que isso, como filhos, conjecturarmos acerca de sua vontade, interrogarmos por que aconteceu aquilo, por que aquele irmão morreu de tal maneira, por que aquela família morreu, por que aquele irmão, sendo tão fiel, morreu numa morte tão triste. Isso não é assunto nosso. Sabemos perfeitamente que nada acontece com o Filho de Deus sem que Deus permita. Para Satanás tocar na pele de Jó, Deus teve que permitir. Em tudo Deus tem um propósito. E você sabe qual é esse propósito. É de revelar-se a si mesmo através daquela pessoa. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria
autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos, refletiríamos o seu caráter, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados, não derrotados, não ali murmurando e queixando-se. Como disse Jó, ele pôs força em nós. Jó fez essa declaração. Agora nós o vimos, ele próprio, sofrendo, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas em que sofreu e, tendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele tem propósito em cada coisa que está acontecendo na vida do cristão. Numa linguagem bastante clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ora, seria o suficiente para aqueles sacerdotes olharem nas Escrituras, no Velho Testamento, que eles liam tanto e interpretavam tanto como teólogos da era, sobre o sofrimento do Messias, as obras que ele faria. Seria então suficiente, e Jesus chegou a dizer: credes pelo menos pelas obras. E poderia ter dito: crede então pelo sofrimento que eu vou ter quando vocês me virem crucificado, quando vocês viram o Salmo 22, que vocês recitam nas sinagogas. Creiam então. Quando vocês virem lá no alto da montanha o Messias montado num asno, quando vocês viram uma virgem conceber, vocês fizeram foi difamá-la. Foi dizer que ela se perdeu e casou-se com um viúvo para consertar a situação. Foi a interpretação que aqueles líderes naturais tiveram do momento. Mas não sabem que o sofrimento de Jesus mostrou perfeitamente que ele tinha o caráter de filho de Deus. Aperfeiçoou o seu caráter. E segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimentos que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. No primeiro capítulo aos Filipenses, Paulo disse que a nós, os crentes, foi concedido não somente crer nele, mas também como padecer por ele. Veja o que Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se você não pode sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, como pode você estar nas milícias eternas? Agora você pergunta: por que então ele fica apenas assistindo o sofrimento de seus filhos? A razão se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, sim. Continuando, o apóstolo diz: porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ouvintes, a menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Paulo disse isso a Timóteo: se sofrermos com Ele também nós reinaremos. Temos de sofrer para reinar. Diz aquele grande lutador: se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. A razão disto é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento, sem prova. O caráter é uma vitória, não um dom. Caráter não é um dom, é uma vitória. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E para governar o mundo no milênio, isto tem que ser somente através do caráter de Cristo. Veja só o que o caráter do homem tem feito com o mundo durante 6.000 anos, com a terra, somente destruindo-a. Enquanto que o caráter de Cristo vai restaurá-la totalmente. Ela vai se tornar novamente um Éden. E quem irá governá-la? A Bíblia informa. São aqueles que suportam o julgamento da palavra aqui. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você não suporta a mensagem que implanta, que atrai o sofrimento e que gera o caráter de Cristo na mulher e no homem, como pode você esperar reinar no milênio com Cristo? Antes de tudo, ele introduz o seu caráter em sua igreja. Ele não vem buscar beleza, aparência. Ele vem buscar o seu caráter. E o seu caráter é forjado, é formado na aflição, no forno da aflição. Agora, você pode perguntar: eu teria força para isto? Sim, é para isto que nos é dado o Espírito Santo. Ele nos dá a graça suprema, e a graça suprema dá fé suprema para a hora suprema. Ele não prova nenhum de seus filhos além daquilo que eles possam suportar. Tudo que Cristo suportou aqui, estando Ele em você, você também suportará. Você crê assim? Se você crê assim, diga ao Senhor: eu creio, Jesus. Eu creio e me exponho. Eu me rendo, eu levanto as minhas mãos como prova de rendição. Quero aceitar a mensagem pela qual os filhos de Deus estão sofrendo, enfrentando perseguições, desprezos, perda de amigos, de parentes. Jesus disse: o maior inimigo dos homens seriam os seus próprios familiares. Inimigo dos homens que têm a mensagem, que têm a palavra. Você está se rendendo desta forma? Então deixa o resto por conta dele. Ele te batizará com esta fé. E eu peço isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo. Cansado de viver no mundo mau ele, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegre-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegre-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha tem o amor do Salvador, que me dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegre-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegre-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegre-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegre-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Se tens mágoas, volve agora a Cristo, o melhor amigo que tu tens. Eis que está a ti sempre achegado, pronto a dar-te seus melhores bens. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Cristo entende toda pena e culpa, quer tua alma enferma bem curar. Oh, confia em seu amor imenso, que Ele só te pode restaurar. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer.